Olá, sou a professora Gilda, professora de matemática, e hoje a nossa videoaula vai ser sobre potenciação de uma expressão com radicais. Então, potenciação de uma expressão com radicais. Bom, o nosso primeiro exemplo. Por exemplo, raiz de 10 elevado ao quadrado. O que a gente aprendeu da potência? A gente aprendeu que o expoente me diz quantas vezes multiplicarei a minha base. Então, vocês sabem que é raiz de 10 vezes o raiz de 10. Ou 10 vezes 10, que é 100, ou uma maneira mais fácil, raiz de 10 elevado ao quadrado. E aí a gente sabe que raiz de 100 é 10. Então, raiz de 10 ao quadrado é 10 também, porque eu posso cancelar essas raízes aqui. Nosso próximo exemplo. Raiz de 7 elevado ao cubo. Bom, também usando o mesmo critério da potenciação. O expoente me diz quantas vezes multiplicarei a minha base. Então, eu tenho raiz de 7 vezes raiz de 7 vezes raiz de 7, 3 vezes. E aí, o que eu tenho? Raiz de 7 elevado ao cubo. E aí, eu posso simplificar. Como é que eu posso simplificar? Essa raiz, como é uma raiz quadrada, eu posso escrever ela 7 ao quadrado vezes o 7 na 1. A gente sabe que 2 mais 1 dá o 3 que eu tenho aqui. E aí nós podemos fazer o quê? Podemos retirar esse 7 para fora da raiz e manter um 7 dentro da raiz. Nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo é raiz quinta. Raiz quinta de 2, tudo isso elevado ao cubo. E aí, novamente, nós temos raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2. E aí, o que a gente tem? Raiz quinta de 2 elevado ao cubo. E aí, a gente não tem o que fazer, né? Não tem como simplificar, não tem como retirar da raiz. Próximo exemplo. Eu posso ter a raiz quinta de b, tudo isso elevado ao quadrado. É o mesmo processo. O que a gente tem? A raiz quinta de b vezes a raiz quinta de b. E aí, a gente vai fazer a multiplicação de a por a, porque como a gente diz, número com número, letra com letra e raiz com raiz. Então, a gente tem a soma deste a, que é a ao quadrado, raiz quinta, e aí a gente soma este b com esse b, que vai dar b ao quadrado. E também é a mesma coisa, não podemos retirar da raiz, não podemos fazer nada, e a resposta fica assim. Nosso próximo exemplo. Nós podemos também ter um exemplo assim. Raiz quadrada de x mais y e tudo isso elevado ao quadrado. E aí a gente tem que lembrar da técnica, né? Que a gente tem o quê? Temos uma raiz quadrada e temos um quadrado. Então é bem simples, né? O que a gente pode fazer? A gente vai ter, pode pegar e cancelar esse 2 com essa raiz.
Então, a resposta final fica x mais y. Toda vez que a gente tem uma raiz quadrada elevado no quadrado ou uma raiz cúbica elevado no cubo, a gente pode simplesmente fazer o corte dessa raiz e retirar a resposta para fora. Bom, temos também um processo aqui da potência onde a gente pode usar os produtos notáveis. Só que a gente tem que lembrar. Então, usando os produtos notáveis. Usando os produtos notáveis. Né? Por exemplo, se eu tiver um exemplo aqui. Um exemplo de raiz de 5 mais raiz de 3, tudo isso elevado ao quadrado. Bom, o primeiro produto notável aqui identificado é quadrado da soma de 2 termos. Eu tenho que relembrar isso aqui. E aí, nós temos que relembrar a formulazinha dos produtos notáveis, que é primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo elevado ao quadrado. Então, a gente tem primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo elevado ao quadrado. Então, essa é a aplicação da formulazinha dos produtos notáveis. Eu tenho que relembrar este processo. Bom, aqui a gente sabe que a gente pode cancelar, aqui também, e aqui a gente multiplica. Então, fica 5 mais, aqui é como se fosse 1 na frente dessas raízes, então 2 vezes 1 dá 2. E aí, raiz de 5 vezes raiz de 3, 5 vezes 3, 15, mais o 3. E aí, o que a gente faz? A gente vai juntar esse 5 com esse 3, sinais iguais, soma, mais 2 raiz de 15. E aí, a gente verifica, esse 15 é simplificável? Se a gente pegar o 15 e dividido por 3, ele vai dar o 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, ele não é simplificável. Então, a resposta fica assim, não posso juntar somente o 8 com 2 raiz de 15. Bom, nosso próximo exemplo. O nosso próximo exemplo é 7 menos raiz de 10 elevado ao quadrado. Então, o mesmo processo, só que aqui a gente tem que lembrar qual é o produto notável aqui. Aqui é o quadrado da diferença de 2 termos. E aí, qual é a forma? Primeiro termo elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo elevado ao quadrado. Então, esta é a formulazinha para a diferença, para o quadrado da diferença de 2 termos. Então, o primeiro termo elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo elevado ao quadrado. E aí, o que a gente vai fazer? 7 vezes 7 dá 49, a gente tem que calcular essa potência. Aqui é como se fosse 1, então, menos 2 vezes 7, 14, 14 raiz de 10. Mais, aqui a gente cancela esta raiz. E aí a gente vai juntar o 49 com 10, então sinais iguais a gente soma, então a gente vai ficar com 59 menos 14 raiz de 10. Não posso juntar este
59 com 14, porque um é número, o outro é um número com a raiz, então a resposta final fica assim. Até o próximo vídeo, bye bye e o meu muito obrigado.